Para compreender as formas e sentidos das danças e músicas para dança no período barroco, é importante conhecer o contexto histórico e social em que a dança se desenvolveu, e isso nos leva ao início da época moderna. A partir do século XV, a sociedade europeia começa a se estruturar em torno de um modelo original de formação social aristocrática, a corte. Na sociedade de corte, a nobreza busca afirmar sua distinção social pelo refinamento tanto intelectual quanto dos modos e gestos cotidianos. Em 1528, Baltasar Castiglione publica O Cortesão, obra que se torna o grande modelo de convívio palaciano elegante, refinado e virtuoso, modelo que foi imitado pelas cortes por toda a Europa. Nesse tratado, Castiglione apresenta as principais características necessárias ao perfeito cortesão e à perfeita dama de corte, sendo a dança uma das habilidades exigidas. A dança de corte se torna então uma arte, isto é, uma técnica sistematizada, uma habilidade adquirida pelo estudo e pela prática de um conjunto de regras e preceitos bastante específicos. Os primeiros tratados de dança cortesã começam a surgir a partir do século XV e até o início do século XVII importantes manuais são impressos, sobretudo na Itália e na França. Destacam-se os tratados de Fabrizio Caroso, Cesare Negri e Toineau Arbot, que com descrições, gravuras e partituras ensinam o honesto exercício da dança, seus passos, sua adequação à música e as principais danças praticadas na época, como a pavana, a galharda e a branle. Em 1623, o tratado Apologia da Dança, de François Deleuze, descreveu também a courante e a gavota, tal como eram praticadas. A nobreza cria suas próprias danças para diferenciar-se das danças vistas como espontâneas e desregradas da plebe, mas também se apropria de danças populares, complexificando-as e adequando-as ao decoro cortesão. Acreditava-se que os bailes e os balés de corte deveriam reproduzir o movimento ordenado dos astros, atraindo assim a harmonia desse baile celeste. Na França do século XVII, a arte da dança era entendida como imprescindível à educação da nobreza desde a mais tenra idade, e sabe-se que já o jovem rei Luís XIII fazia aulas regulares com seu mestre de dança. A dança era um dos 3 exercícios nobiliárquicos principais, ao lado da equitação e da esgrima. A dança era considerada importantíssima para a manutenção da saúde e preparação militar, para a disciplina do corpo, para o controle e polidez dos modos e para dar elegância e graciosidade aos gestos na vida de corte. Com o mestre de dança, aprendia-se a maneira de se portar na corte, caminhar, tirar o chapéu, fazer as reverências, além dos passos e movimentos a serem executados graciosamente nos bailes e ballet de cour. Em 1653, o jovem Luís XIV encarna o papel de sol nascente no Ballet Royal de la Nuit, anunciando seu governo pessoal e o brilho de seu reinado. O Rei Sol empenhou-se em promover as artes e os divertimentos de corte, como nunca se havia visto antes, utilizando-os a serviço da exaltação de sua figura real e como meio de propaganda política dentro e fora da França.
No majestoso palácio de Versalhes, em meio a opulentas festas e esplendorosos espetáculos, o rei reunia, encantava e controlava toda a corte em sua órbita. O absolutismo francês se consolidava e o papel das artes foi fundamental, com especial destaque para a dança. Na corte do Rei Sol, a dança alcançou ainda maior centralidade no cerimonial e nos espetáculos. Muito mais que mera diversão, os suntuosos bailes reais seguiam regras estritas da etiqueta e da hierarquia social, e a presença dos cortesãos era obrigatória. Dançando diante de toda a corte do rei, os nobres deveriam honrar a pessoa real, fazer boa figura, demonstrar sua dignidade e status, o que poderia redundar em ascensão social. Em um mundo onde ser significava mostrar, não saber dançar poderia levar uma pessoa à ruína e exclusão social, pois pareceria rústica e ridícula perante a alta sociedade e o rei. Não por acaso, o burguês da comédia de Molière, Le Bourgeois Gentilhomme, recorre ao mestre de dança para aprender os bons modos e danças que o fariam conquistar o tão desejado enobrecimento. Grande amante da dança e exímio bailarino, Luís XIV fundou, em 1661, a Academia Real de Dança. Essa instituição foi responsável pela formação de mestres de dança e bailarinos profissionais, também pela composição de balés e pelo aprimoramento técnico da chamada Belle Danse. Esse estilo se define como uma dança nobre, graciosa e elegante, submetida a regras e método, e pautada por princípios como equilíbrio, ordem, simetria, clareza, rigor, refinamento e decoro. É nesse contexto que se desenvolve um complexo sistema de notação coreográfica, atribuído a Pierre Beauchamp, mestre de dança do rei, e a Raoul Auger Feuillet, que publica no ano de 1700 o tratado Chorégraphie, ou a arte de descrever a dança por caracteres, figuras e signos demonstrativos. Esse esforço de escrita da dança permitiu o registro e a difusão de centenas de partituras coreográficas, composições originais de dança sociais e teatrais, que eram anualmente publicadas em coletâneas de dança no início do século XVIII. A importância da notação é inegável. Com ela, tem-se o vislumbre dessas danças e uma ponte para uma tentativa de reconstituição desses movimentos. Por exemplo, as posições dos pés são representadas pelos seguintes signos: primeira posição, segunda posição, terceira posição, quarta posição e quinta posição. Chorégraphie sistematiza os signos presentes nas partituras de dança, que mostram como o tempo e o espaço estão organizados. O espaço é representado por uma visão aérea das trajetórias, feitas pelos personagens femininos e masculinos, com a mesma lógica de um mapa. A partitura musical presente nas páginas de dança define a frontalidade dos teatros ou a localização da maior autoridade dentro dos salões. Essas trajetórias poderiam ser feitas em solos, duplas ou casais, formando figuras que contemplam a simetria,
ordenação e harmonia, conceitos também presentes em outras áreas do conhecimento da época, como geometria, pintura, escultura, jardim, arquitetura, esgrima, entre outras. O passo de dança é compreendido como a transferência de peso de uma perna para a outra, como na caminhada, e cada passo pode ser elaborado ou ornamentado de diferentes maneiras, com plié, élevé, sauté, cabriolé, tombé, glissé, entre outros. Esses passos estão associados à rítmica da música, sendo que cada compasso musical irá corresponder ao compasso presente na notação de dança. Todas essas informações da notação Beauchamp-Feuillet estão contidas no tratado Chorégraphie, que se esforça na tentativa de esgotar as possibilidades de passos com suas tabelas e signos. Mas, assim como em partituras musicais antigas, a notação de dança não dá todas as informações necessárias para reconstruir com exatidão as coreografias. Por isso, necessita-se de fontes diversas do período para complementar as investigações sobre as danças. O tratado Le Maître à danser, publicado em 1725 por Pierre Rameau, descreve e ilustra posições de pés, passos, movimentos de braços e figuras de dança, trazendo informações que são complementares à publicação de Feuillet. Com ilustrações próprias, Pierre Rameau demonstra as 5 posições de pés já estabelecidas pelo mestre Beauchamp. Consideradas importantíssimas para manter o corpo em atitude graciosa e para manter os passos em tamanho adequado, tanto na dança quanto no cotidiano. Rameau também explica como caminhar, a correta postura do corpo, como tirar o chapéu e como fazer as reverências. Na segunda parte da publicação, Rameau descreve os movimentos dos braços, como as rotações de pulsos e cotovelos. A combinação desses movimentos gera o conceito de oposição entre o braço que está mais alto em relação à perna que está à frente do corpo. Beauchamp, Feuillet e Rameau foram mestres de dança, figura essa que dominava simultaneamente as artes da dança e da música. Em suas lições regulares, os mestres tocavam um pequeno violino chamado pochette. E ao observar com atenção, os braços correspondem à mesma organização corporal do violinista ao tocar. O tratado de Pierre Rameau foi traduzido e reeditado em diversas línguas ao longo do século. Além disso, coreografias em notação Beauchamp-Feuillet circulavam amplamente pelas principais cortes europeias. A bela dança francesa se tornou padrão hegemônico por toda a Europa. Atualmente é possível nos aproximarmos dessa dança a partir de fontes históricas, principalmente esses 2 tratados fundamentais, além das mais de 500 partituras coreográficas catalogadas pela pesquisadora Francine Lancelot. A belle danse, ou danças do período chamado barroco, dizem respeito a uma grande família de danças que inclui minueto, sarabanda, gavota, gigue, chacona, bourrée, passe-pied, rigoudon, courante, lourd, passacaglia, entre outras. Todas trazem uma elaboração gestual e uma execução de movimentos precisos,
intrinsecamente conectados com características musicais, como a métrica, o número de compassos, o caráter e o fraseado. Os passos executados têm uma duração pré-estabelecida, adaptada aos diferentes compassos binários e ternários. Eram ensinadas pelo mestre de dança, um violinista, que com sua pochette tocava as melodias e ensinava os passos. Através do conhecimento desta arte e do domínio desses códigos, é possível recriá-las em novas releituras. Quando olhamos para esses mapas coreográficos, vemos que alguns são visualmente mais complexos que outros, seja pelas figuras que apresentam ou pela quantidade de informações que trazem. Isso porque havia danças que eram realizadas nos grandes salões, nos bailes em que a corte dançava. E havia outras dos palcos em que dançavam os profissionais ou os nobres que dominavam a arte e a técnica da dança teatral, como o próprio Luís XIV. Vejamos alguns exemplos de danças do salão. Todos os bailes da corte eram coreografados, respeitavam uma ordem pré-definida de danças e os casais se formavam de acordo com a hierarquia social. Segundo a descrição de Pierre Rameau, os bailes de Luís XIV se iniciavam com danças coletivas, como a branle e a gavota, conduzidas pelo rei. Em seguida, um casal por vez se apresentava e era observado por toda a corte ao longo do baile, que podia durar horas e horas. Na segunda metade do século XVII, a courante era uma das principais danças que abria o baile. De caráter imponente, era a dança preferida de Luís XIV. Já no início do século XVIII, o minueto substitui a courante na abertura da sequência de danças e se torna obrigatório no baile. Assim, sucessivamente, vários casais ocupavam o salão e dançavam gavota, lour, bourrée, sarabanda, passe-pied, gigue, entre outras, além de contradanças típicas do salão e muito em voga no século XVIII. Mas entre todas, podemos dizer que o minueto não faltava ao baile. Vejamos agora um pouco das danças teatrais. No palco, era comum as danças estarem associadas ao drama musical, tragédia lírica, ou aos divertimentos, comédias. Entre as áreas dos personagens principais ou após a intervenção dos coros, havia danças. Estas pontuavam toda a tragédia ou comédia e enfatizavam a trama e os afetos evocados através do discurso musical cantado e também dançado. Ao longo do século XVIII, em paralelo à profissionalização dos bailarinos, o vestuário era diferente do salão, com menos armações, menos peso, era um pouco mais curto e mais maleável para permitir movimentos mais complexos dos braços e pernas, incluindo vários tipos de saltos. E quais danças se viam nos palcos? Várias, em comum com as do salão. Minueto, bourrée, gigue, mas havia algumas específicas também. Entrée, forlana, passacalha, chacona, canarie, rigoudon, entre outras. Então, o que há em comum e o que as difere? Em comum estão o caráter dessas danças e as marcas que tipificam cada uma. Se tem anacruze, se usam compassos binários, ternários, simples ou compostos, se usam constantemente ritmos pontuados na melodia, se tem uma sequência típica de passos que personalizam a dança. E a diferença está no grau de elaboração coreográfica e dificuldades técnicas que podiam ser apresentadas com um solo, ou por um casal, ou mesmo por vários bailarinos dividindo o palco. A seguir, vamos falar sobre as características de cada dança, aquelas marcas que tipificam cada uma, e trazer seu DNA.
Suíte barroca. Trata-se de um gênero de música instrumental com base na música de dança dos ambientes cortesãos dos séculos XVII e XVIII. A suíte é constituída de vários movimentos baseados em diferentes formas de música de dança. É fato que muitas dessas danças têm sua origem em contextos populares, em tipos de danças mais espontâneas, mas que ao longo do tempo foram sofrendo adequações nos movimentos e na música para agradar o decoro necessário ao ambiente cortesão. Apesar de estarem na mesma tonalidade, as danças da suíte apresentam contrastes entre si que vão além dos andamentos e se estabelecem também na métrica, nos acentos, nos incisos, na articulação, nas proporções das frases e no caráter em geral. Na terminologia musical, há outras palavras utilizadas no barroco para nomear este conjunto de danças, isto é, além da palavra suíte, encontramos também os termos partita, ordre e abertura ou ouverture. Em todas elas está presente a noção de conjunto de coisas que se sucedem, coerência, continuidade, disposição organizada. A ordem em que as danças são inseridas na suíte, a variedade ou a quantidade delas variam bastante ao longo de todo o período barroco e torna-se arriscado estabelecer um padrão. As diferenças na organização são muitas e podem ser observadas, por exemplo, entre suítes de nacionalidades diferentes ou entre uma suíte da metade do século XVII e outra das primeiras décadas do século XVIII. Há indícios, inclusive, que a ordem das danças foi alterada nas edições mais recentes numa tentativa de adequar a um determinado modelo. O que se pode dizer com certeza é que a ordem, a quantidade e a variedade de danças da suíte instrumental não deriva da organização das danças praticadas num baile de corte. As semelhanças residem no conceito de reunir movimentos variados e contrastantes e o fato de que todos esses movimentos são tipos de dança. Veremos a seguir os principais tipos de dança presentes nas suítes instrumentais. Allemande. A allemande é uma dança quase sempre em compasso quaternário simples e possui uma anacruse curta. De andamento moderado, seu caráter é tranquilo, gracioso e inspira simplicidade. Suas origens estão nas danças do Renascimento e essas características musicais não se alteram muito. Na tradição das suítes instrumentais barrocas, sejam para orquestra, para instrumentos solo ou para pequenos grupos, quando a allemande aparece, quase sempre é a primeira dança que ouvimos e, em alguns casos, ela é precedida por um prelúdio. Muitos tratadistas do período referem-se a ela como um caráter de dança que já não aparece mais nos bailes ou no teatro. Os tratados de dança e coletâneas de coreografias confirmam esse dado. Há apenas uma coreografia de allemande em notação Feuillet, dentre as mais de 500. E imagina-se que nesse período, quando a allemande é citada como parte do baile, trata-se mais de uma forma de dançar à moda alemã, numa contradança, por exemplo, onde é grande a proximidade do casal e há um entrelaçamento de braços bastante complexo, característica marcante desta dança. Courante. Nas suítes instrumentais podemos encontrar dois tipos de courantes, a francesa e a italiana, chamada de corrente. Esta última está restrita ao ambiente de dança do Renascimento, mas permanece como forma musical nas suítes do Barroco. A courante francesa é uma dança em métrica ternária simples, com anacruse quase sempre de 1/4 de tempo. Uma característica musical marcante desta dança é a ambiguidade métrica. Através do uso da hemiola, os acentos ora binários, ora ternários,
se alternam de forma regular ou ainda são sobrepostos em linhas melódicas distintas. Seu caráter é solene, majestoso e muito sério, mas deve fluir com leveza. Com seu andamento moderado, ela inspira nobreza mais do que qualquer outra dança, segundo textos da época. Ao contrário da allemande, a courante francesa teve presença obrigatória e marcante nos bailes de corte. Era a dança preferida de Luís XIV, com a qual ele mesmo iniciava a sequência hierarquizada de danças dos casais de nobres. Segundo Pierre Rameau, era preciso saber dançar a courante para ser considerado um bom dançarino. Essa importância da courante nos bailes permanece durante boa parte do reinado do Rei Sol, mas aos poucos ela vai perdendo popularidade para um outro caráter de dança, o minueto. Minueto. O minueto é uma dança escrita, em geral, em compasso ternário simples, 3/4, com frases que começam sempre no primeiro tempo do compasso, ou seja, de forma tética. Seu andamento é rápido e seu caráter é elegante e fluido. Esses dois aspectos devem ser mantidos na dança, inclusive no repertório mais tardio do século XVIII, quando fontes históricas apontam para uma pequena diminuição do andamento do minueto. Encontramos no repertório alguns minuetos escritos em 6/4. Isso se deve a uma importante característica da dança que afeta a música no aspecto da escrita. O passo básico do minueto ocupa sempre 2 compassos de 3 tempos, criando assim incisos a cada 6 tempos de música. Isso confere a quem ouve, a quem dança e a quem toca a sensação de que existe um primeiro compasso de 3 tempos considerado bom, onde recai o acento principal, e um segundo compasso de 3 tempos considerado falso, que deve ser tocado com mais leveza. O minueto é uma das poucas danças da época que é executada com apenas um passo, boa parte do tempo. A dança se inicia com uma reverência, e com o passo básico, o casal percorre trajetos no salão que perfazem as figuras obrigatórias estabelecidas pelas regras da época. Uma promenade do casal, uma volta dando-se a mão direita e depois a esquerda, o Z ou S, o quadrado, e para finalizar, uma volta com as 2 mãos dadas e uma reverência. Foi uma dança extremamente popular nos bailes de toda a Europa no século XVIII. Encontramos, inclusive, variantes que assimilaram a cultura local, como o minueto allemande, na Alemanha, e o minueto afandangado, na Península Ibérica. Explicações sobre a maneira de dançar bem o minueto aparecem nos mais diversos tratados do período. Cabe aqui mencionar o passe-pied, que é uma dança muito semelhante ao minueto na métrica, no caráter e no uso do mesmo passo básico, mas diferindo no fato de possuir uma anacruse, de possuir muitas emiolas e ter o andamento ainda mais rápido e alegre. Sarabanda. Dança escrita em métrica ternária simples, iniciada de forma tética e de andamento moderado a lento, a sarabanda possui um caráter majestoso, sério e de grande nobreza. Ternura e melancolia são também adjetivos atribuídos a esta dança por textos da época. As fontes mais antigas localizam sua origem na Espanha ou na América Espanhola,
e mesmo depois de incorporada ao uso francês, era comum ser acompanhada pela guitarra e por castanholas, além de ter sido muito utilizada na caracterização de personagens espanhóis em espetáculos cênicos. A sarabanda possui uma característica rítmica bastante peculiar, que é um acento no segundo tempo do compasso. Dessa maneira, sempre que a escrita musical evidencia este fato, esta dança apresentará acentos no primeiro e no segundo tempos. Coreograficamente, esses acentos são quase sempre marcados por elevações do corpo sobre a ponta do pé, dando a ideia de suspensão no ar. No entanto, é importante lembrarmos que a música deve fluir em consonância com os passos que fazem deslocar no espaço. Assim como num discurso, música e dança possuem suas frases que devem ser declamadas a partir da compreensão dessas estruturas internas, os acentos, os incisos, a métrica e a própria ideia de começo, meio e fim de cada frase. Em geral, as coreografias de sarabanda possuíam um grau maior de elaboração e complexidade de passos e, tanto no baile quanto no teatro, quase sempre eram destinadas a bailarinos com maior domínio da técnica. Quando inserida nos espetáculos teatrais, era reservada a personagens da nobreza, a deuses ou heróis, preservando dessa forma seu caráter nobre. Gigue. Assim como a currante, a gigue possui uma forma italiana chamada giga, que não aparece no repertório em notação feuillet, e uma forma francesa. A gigue francesa é uma dança em compasso composto que inicia com a anacruse. Seu andamento é rápido e seu caráter alegre, leve e fluido. É comum nas gigues as frases musicais serem longas, assimétricas e irregulares, e o acompanhamento ser elaborado através de processos imitativos. A presença de ritmos pontuados no decorrer de toda a música confere a ela também uma qualidade saltitante. Os passos que em geral aparecem nesta dança são muito dinâmicos, precisos e controlados, e é grande a presença de saltos. Trata-se de uma dança que primeiramente foi utilizada nas formas teatrais e gradualmente foi levada para o salão de baile. Cabe aqui mencionar que, na mesma categoria de dança escrita em compasso composto e ritmo pontuado, estão também outras danças menos frequentes nas suítes instrumentais, que são a lourd, que é a mais lenta delas, de caráter pesado, viril e orgulhoso, e também chamada de gigue lenta, a forlana, menos rápida que a gigue e de caráter rústico, a gigue e, por fim, a canari, a mais rápida, alegre e dinâmica de todas. Bourrée. A bourrée é uma dança em compasso binário simples, comumente o 2x2, e possui uma anacruse curta de meio tempo. O andamento da bourrée é rápido e seu caráter é leve, alegre e enérgico. É frequente o uso de ritmos sincopados que causam surpresa no ouvinte e que devem ser acentuados pelo intérprete. E as frases musicais costumam ser mais longas na bourrée, utilizando quase sempre 4 compassos. Assim como a gigue francesa, coreograficamente possui passos ágeis, precisos, forte presença de saltos e também foi utilizada primeiramente como dança teatral e depois de algum tempo foi inserida no baile social. A bourrée é a dança binária mais comum nas suítes instrumentais. Ela é originária da região da Alvérnia, no centro da França,
segundo textos da época, e é uma das muitas danças de corte que originalmente eram danças populares e que passaram por adaptações musicais e coreográficas para então serem inseridas no ambiente da nobreza. Gavota. Outra dança em compasso binário simples é a gavota, e assim como a bourrée, ela também é geralmente escrita em 2x2. Sua anacruse é de um tempo completo, quase sempre 2 semínimas. A gavota é moderadamente rápida, mais acentuada e mais ritmada que a bourrée, sem, no entanto, perder a leveza. No caráter, ela é terna, doce, graciosa, mas também alegre e dinâmica. O passo de gavota é específico desta dança e aparece com muita frequência nas coreografias. Ele utiliza sempre 2 compassos de música e, consequentemente, subdivide as frases musicais com incisos de 2 em 2 compassos anacrúsicos. Autores da época mencionam a origem da gavota em danças camponesas da região dos Alpes, no sudeste da França. Durante o século XVII, ela aparece quase sempre associada a uma sequência de branles nos bailes de corte, mas gradualmente vai se tornando um caráter de dança independente e ganhando também espaço no teatro, sendo muito usada para personagens doces, alegres, dinâmicos e, em algumas vezes, cômicos. Podemos reunir na mesma categoria de danças em compasso binário simples, juntamente com a bourrée e a gavota, o rigodon. Originário da Provença, é a dança mais lenta das 3, de início tético e de caráter marcado e rústico. Chacona. A chacona é uma dança escrita em compasso ternário simples, cujo início é marcado por uma anacruse de 2 tempos. De caráter majestoso, seu andamento é moderadamente rápido. Musicalmente, a chacona das suítes instrumentais barrocas diferem em alguns aspectos daquelas mais próximas das origens. As primeiras referências sobre a chacona são encontradas em fontes espanholas do século XVI, que a descrevem como uma dança sensual e de caráter popular. Alguns teóricos acreditam que suas origens estão no Novo Mundo, devido ao conteúdo dos textos cantados durante a prática da dança, algo bastante comum nas danças dos períodos anteriores ao Barroco. Na forma, a chacona se caracteriza pelo uso de um baixo ostinato, em geral de 4 compassos, sobre o qual, num fluxo contínuo, se desenvolve uma série de variações compostas em frases de 4 ou 8 compassos. Consequentemente, costuma ser a dança mais longa do repertório, juntamente com a passacaglia, com a qual possui algumas semelhanças. São danças bastante dinâmicas, repletas de contrastes, tanto na música quanto na coreografia. No repertório em notação feuillet, observa-se um uso essencialmente teatral, provavelmente devido à influência de Lully, que gradativamente insere a chacona em lugar de destaque em suas obras teatrais. Em geral, pela elaboração de suas coreografias, era reservada aos grandes solistas profissionais da época ou a nobres com notável técnica de dança, e era usada para representar personagens variados, do nobre ao cômico, passando por seres grotescos e heróis e deuses da mitologia grega. Para demonstrar as especificidades e caráteres das danças anteriormente abordadas, apresentaremos a seguir uma criação do Passos do Barroco para a Sinfonia Coreográfica de Caractère de la Danse, de Jean Ferry Rebel,
Este vídeo é um trecho do concerto Le Roi Danse, junto à Orquestra Sinfônica de Porto Alegre, sob direção musical do cravista e maestro Fernando Cordella, e apresentado em novembro de 2019. Na obra Le Caractère de la Danse, Rebelle encadeia 10 danças francesas típicas do período: courante, minueto, bourrée, chacona, sarabanda, gigue, rigoudon, passe-pipe, gavota e lourd, além de prelúdios, sonatas e musettes. Jean-Ferry Rebelle foi um violinista virtuoso da Academia Real de Música e integrante da orquestra 24 violinos do rei Luís XIV. Como compositor, ocupou o importante cargo de mestre de música na academia e dirigiu o famoso Concert Spirituel.
Música